aquele contador, né, perito, ele me contactou e falou assim: Rafael, preciso de um auxílio. Uma pessoa me contactou para fazer os cálculos periciais, né, de um determinado valor que o advogado entrou com a ação e parece que o advogado, a princípio, não está dando muita bola. O que aconteceu? Ela entrou com a ação em 2012 contra a instituição financeira e envolvia aquelas questões dos plano Collor, plano verão. Ela entrou com a ação dentro do período válido, né? Só que na época ela tinha o equivalente a 1.000 cruzeiros. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, fulano, essa informação do processo é pública, eu vou te encaminhar o processo, foi durante a semana, eu vou te encaminhar o processo, analisas o processo, no sábado a gente volta a conversar. Se não tiver problema para ti, para mim não tem, no sábado tu me liga, a gente conversa, né? Ele é graduado, já é graduado há uns 2 anos, então assim, era bom até para ele visualizar e tudo mais. Fiquei feliz da vida, tá? Contador top, que ele chegou e falou assim: Rafael, que chama professor até hoje, né? Mas poderia chamar Rafael, né? Rafael, é o seguinte, eu analisei o valor, eu vi quanto é que era 1.000 cruzeiros, ela disse, tipo assim, era equivalente como se fosse R$10. Aí a mulher pegou e sacou R$12, mesmo que fosse aquele valor, corrigido para hoje, isso daria, ele falou bem certinho, 480 e pouco, não sei o que, eu falei dos aplicativos, como é que dá para buscar a correção. Ele falou assim, infelizmente, ele falou assim, a pessoa tem a sensação que aqueles 1.000 cruzeiros era como se ela tivesse 10.000 na conta do banco. E a pessoa está passando por muita necessidade. Até fica uma dica aqui, né? Até fica um bate-papo com vocês. Aí ele falou, como é que fica nessa situação? Só um pouquinho, pessoal. Oi, tudo bom? Tudo bom. Eu precisava daquela máscara. Acho que a gente conversei contigo no bloco 2. Aí eu falei com a professora, com a Luana, eu também conversei. Eu vou tentar verificar ali na engenharia que a gente pediu ali. Tá bom. Não sei como é que a Luana. Depois que a Luana, eu falo com a Luana daí para ver se eu consigo ainda hoje. Tá bom, mas tá tudo certinho. Botei a janela aberta, ar-condicionado ligado e de máscara. Tá bom? Por nada, valeu. Então, assim, o que ele me questionou, né? Me indagou. Ele falou assim, Rafael, o preço dos meus honorários, a princípio, eu tinha pensado num valor que seria maior do que isso. O valor que ela teria para receber é menor do que eu iria cobrar. Poderia cobrar, né? Ou teria que cobrar um percentual? Já adianto para vocês, tá? O pessoal não precisa cobrar um percentual. Ele pode cobrar um valor fixo. O cara vai dizer, para mim fazer os cálculos me demanda tanto de trabalho, né? Vou fazer... É claro, senhores, cada um de vocês escuta muito com as redes sociais, com Facebook, Instagram. O pessoal coloca aquela assim, né? Quanto custa dar a martelada, né? Dar a martelada é pequenininho, só que saber onde bater com o martelo custa caro. Então, por exemplo, para ele resolver a situação, vocês viram que, tipo assim, ele pegou o processo, viu, né? Leu a sentença, viu o que era o recurso, não teve trânsito em julgado, né? A ideia seria fazer um acordo, só que daí o banco falou, só me apresenta então qual que seria a proposta. Ele analisou as informações, fez o cálculo. Professor, quanto tempo que o professor acha que leva para fazer isso? Vamos considerar que ele tenha levado 1 hora para analisar o processo. Não é um processo complexo, tá? A gente conseguiu ver quando ele me contactou, a gente já conseguiu dar uma olhada. Depois que ele tenha levado mais uma meia hora para fazer o cálculo. Nem meia hora, porque na verdade ele jogou o valor, não tinha muitas informações. Às vezes leva bastante tempo, tem muita informação extra, mas ali não tinha, certo? Professor, numa situação dessa, ele pode cobrar R$1.500 tranquilamente. Tranquilamente. Então, assim, às vezes o negócio... Por quê? O juiz sabe fazer? Não. O advogado sabe fazer? Não. Não. Tanto é que o advogado fez o seguinte. O advogado fez a petição e na petição ele colocou assim, olha, infelizmente o banco não está prestando as informações e não está fornecendo extrato, tudo extrato antigo. Ele não está fornecendo. Então, assim, senhor juiz, né? Senhor juiz, por favor, exija que o banco apresente o extrato e ele que pague a correção devida, ok? Esse era o pedido. O banco apresentou o extrato, era aquele valor bem baixinho, que não ia dar nada. Então, assim, isso acontece? Sim. Por que acontece?
Acontece pelo seguinte, alguns profissionais primeiro que, na maioria dos casos, o profissional da área do direito, ele não é fã de cálculo. O cara gosta de escrever, mas não é fã de cálculo. Então, a segunda é que eles montavam, né? Isso é vedado pelo Código de Ética, tá? Mas alguns profissionais, eles chegam e dizem assim, ó, cidade de Balneário Camboriú, né? Você, aí começa daquela historinha, aí eles montam tipo um quiosque e vão pegando procuração, bate foto de documento, né? Carteira de identidade, e eles entram com essas ações em massa. Então entra com muitas ações. Professor, como é que o professor sabe? Vou contar uma historinha para vocês, pode ser? Eu tive uma pessoa que eu recebi no escritório, que ele falou assim, doutor Rafael, eu acho que o advogado me passou a perna. Eu acho que o advogado recebeu uma grana violenta minha e eu acho que ele fugiu. O senhor sabe o nome do seu advogado? Não. O senhor já contactou o seu advogado? Porque meu objetivo, né, se o cara quiser, pode ir na OB, né? Você já contactou o seu advogado? Não. Tá, já que era cliente de outra situação do escritório, eu falei, então vamos fazer o seguinte, né? O senhor me dá seu CPF. Consultei o CPF dele. Consultei na Justiça Federal, porque era processo contra a Caixa Econômica Federal, quais eram as ações que existiam, as baixadas, que já não existiam mais, para ver o que tinha acontecido. Consultei as ações baixadas, com os dados dele, aparecia a ação, e aparecia assim, ó, desistência da ação. O advogado desistiu do processo. Aí eu falei, olha, a primeira informação que eu já tenho aqui é que o seu advogado desistiu do processo. O que aconteceu? Eles pegaram a identidade da pessoa e quando ele foi nesse tipo de quiosque de atendimento, talvez tinha alguém que talvez tinha informação de dentro e viu assim, não, esse senhor tem muito dinheiro. Na verdade, todas as pessoas deveriam saber quanto o cara tem, né? Que nem o caso que eu falei para vocês. Imagina, a pessoa nunca teve dinheiro na poupança, daí entra com a ação, acha que tem 20 mil na poupança. Não tinha naquela época, não vai ter no outro dia. Agora, se o cara já tinha muito dinheiro, obviamente. O que aconteceu foi o seguinte, ele foi atendido, ele passou o nome para a atendente com alguém interno tinha informação, falou, esse cara tem bastante dinheiro. Fez toda a documentação, entraram com o processo. Entraram com o processo, no meio do processo, aparece um outro advogado com a documentação certinha e dizendo o seguinte, não foi maldade do velhinho, tá? Mas dizendo o seguinte, essa conta que vocês estão pedindo o valor não é dessa pessoa, é de um outro cliente que é cliente meu, que também já tem ação judicial, que inclusive já recebeu, e essa pessoa aí, essa informação não bate. O advogado ficou com a cara tão no chão que ele falou, olha, infelizmente, realmente, né, o outro advogado disse que tem razão, e essas informações não batem. Ou seja, professor, o advogado que entrou com essa ação desse senhor, desse velhinho que foi lá no escritório, né, ele fez os cálculos atualizados de quanto que era o valor? Não fez. Ele simplesmente apresentou assim para o juiz, ó, eu tenho um valor para receber, estou entrando com a ação. Professor, isso significa que existem muitos casos, onde tem advogado que não tem a menor noção, depois ele vai ver, e é possível que ele tenha trabalhado de graça? Sim, né? Por exemplo, como é que ficou a conversa com esse seu amigo contador? Conversei com ele e falou assim, Rafael, a pessoa está numa situação financeira mais complicada, eu acho assim, ó, que não vou me sentir bem para cobrar nem mais e nem o mesmo valor que ela teria para receber. A mulher está crente que vai ganhar 10 mil reais, que ela tem para receber 10 mil reais, e você é o cara que vai dizer. Ele falou, olha, Rafael, eu falei, ó, o cálculo é todo teu, não tem participação nenhuma, só queria, né, só te auxiliei e tudo mais, né, pode cobrar o valor que quiseres, é teu, tipo, todo, na verdade, são teus, obviamente. Aí ele falou, não, professor, eu vou contactar ela e vou dizer, olha, infelizmente, né, dei uma olhada, parece que os valores não são altos, e que não tinha interesse de fazer o cálculo. Eu falei, olha, ela vai precisar de alguém. Por quê? Como o banco ele pede para que você apresente alguma informação, alguém vai ser contratado para fazer. Aí não sei como é que ficou. A princípio, eu acho que ele ia dizer que não, né, ia recusar, porque ele falou assim, ó, se eu fizer, a mulher não vai ter como me pagar. Então não vai a lugar nenhum. Nesse caso, o que vocês estão vendo é o seguinte,
ele, nesse caso, ele não foi um perito nomeado pelo juiz. Ele é uma situação onde a pessoa foi procurada por ele ser profissional contador para que ele fizesse o cálculo. E esse cálculo ele seria apresentado para outra parte, que é o Bradesco, que o Bradesco podia passar também para um outro profissional perito para analisar, pagando um outro perito, ou poderia concordar numa boa. E assim tem vários casos. Outros casos, o que acontece? O juiz diz, olha, esses cálculos são muito complexos, há necessidade de um profissional para fazer, porque não tem como você botar todo lá o pessoal da contadoria para ficar fazendo os cálculos. Então, assim, ó, exemplos. Na questão que a gente conversou agora, esse caso era a Justiça Estadual que era contra o Bradesco, tá? Então, assim, Bradesco, Banco do Brasil, vai na Justiça Estadual. Se fosse contra a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, a ação é movida na Justiça Federal. Vocês já viram dois cálculos que poderiam envolver a questão que às vezes a correção não está certa, né? Desculpa, como é que é teu nome? Tiago, verdade, Tiago, a gente tinha conversado. Então, assim, ó, um pouquinho antes da aula, eu e o Tiago, a gente conversou um pouquinho a respeito de financiamento. Na verdade, eu só fiz uma pergunta e já respondi, sobre financiamento bancário. Tem muitos casos da pessoa fazer o quê? Ela contrata um financiamento, um empréstimo, né? E depois ele fala assim, cara, mas alguma coisa não está certa. Eu paguei um monte e o banco quer cobrar uma fortuna. O que é feito? É ingressado com uma ação em juízo para rever esse valor que foi pago, tá? Ou se os juros é abusivo e tudo mais. Quero dizer para vocês o seguinte, esse mercado é tão bom que você tem a possibilidade ou de trabalhar lá, que nem eu falei, como nomeado com o perito, ou você tem a possibilidade de fazer uma parceria com um escritório de advocacia. O advogado, ele tem, quem entra, né, com a ação contra banco, ele tem a noção a respeito dos juros e tudo mais, o que ele vai pedir. Ele sabe o que ele vai pedir. Ele vai dizer assim, ó, corta os juros aqui, os juros legal esse aqui, faz isso, né? Essa é a ideia dele. E vocês podem trabalhar antes do ingresso da ação. Ou seja, a pessoa vai no escritório da advocacia e fala assim, ó, o valor não está certo. Se vocês tiverem a parceria com o advogado vai dizer assim, ó, é o seguinte, eu tenho aqui, né, o Tiago, que é o nosso contador, né? Ou não vai dizer que é o Tiago, ele vai dizer assim, olha, tem um contador que faz essas contas, né? Para não dizer que também puxou, indicou, ou que o outro indicou, advogado, para não ter nenhum problema com a de ética, né? Mas enfim, ó, tem um contador que o cara é muito bom, é o Tiago, ele faz a conta. Quer fazer? Vamos fazer? Ai, não sei. Olha, eu só entro com a ação sabendo que vai dar certo. Né? O que adianta? Imagina você entrar com uma ação, ficar lá discutindo, para dizer, abaixou mixaria. Não. Então, aí o que acontece? O Tiago faz todos os cálculos e quando o advogado ingressa com a ação, ele já apresenta, ó, a Natália falou, ele já apresenta bem certinho quanto que é a diferença. E sim, Natália perguntou se já foi pago e tem como reaver? Sim, tá? Tem sim. Só que depende de quanto tempo, né? O que eu sugiro é o seguinte, analisar cada caso. Às vezes pode ter um caso que a princípio você olha e fala assim, meu Deus, já passou 5 anos, 6 anos, né? E às vezes ainda dá para conseguir, né, verificar e resolver. Tem algumas situações, também não vou entregar o ouro, né, que é parte do advogado, mas tem algumas situações que você consegue quebrar a prescrição, tá? Quando houve um erro já desde o início, alguma coisa, você anula e você consegue eliminar a prescrição e tentar voltar. Então, assim, você consegue até ir a períodos anteriores. Hoje o Davi está aqui, eu não sei se a irmã dele faz essa disciplina, acho que ela já fez, né? Um dia ela conversou comigo a respeito do INSS. Então, assim, às vezes você tem situações que você vai dizer, tem o prazo, você ainda consegue recorrer e reaver. Beleza? Ok. Então com certeza, Natália. Conversamos, então, um pouquinho, né? Eu vou abrir agora o nosso plano de aprendizagem para ver o que o plano de aprendizagem diz. Ao longo das aulas, eu entendo o seguinte, ó. A gente vai ter um primeiro momento que a gente fala o que é perícia, o que é o perito, o que é o assistente. A gente vai ver algumas peças, só que algumas questões são questões que a gente envolve a questão da nomenclatura. E ela é importante para que vocês entendam. Eu quero trabalhar com vocês da seguinte forma, ao longo do semestre, penso eu, né? Eu só não organizei todos os exemplos, porque, que nem eu falei no outro semestre,
eu puxei mais para a questão da prática trabalhista, porque era um tema que eles queriam abordar, ou que era, a instituição pediu para que eu trabalhasse. Mas eu penso o seguinte, ó, que a gente faça alguns cálculos, que a gente possa rever a questão dos juros cobrados, que é bem interessante, alguma que envolva a prática trabalhista, que envolva também com correção e tudo mais. Eu não sei, só que assim, ó, o meu objetivo, né, não quero deixar ninguém, tipo, o cara doidaço. Por quê? Porque às vezes o cara pode não ter ido tão adiante na questão do conteúdo, e se eu cobrar muito na perícia, né? Então, assim, ou a gente mais adiante forma, tipo, alguns grupos, e daí cada grupo consegue apresentar sobre um tema, pesquisa, e daí dá tempo de eu também conversar com os alunos, e a gente formular, e daí apresentar para o grande grupo. Acho que é legal, porque eu não vou ficar só eu conversando com vocês, né? E eu acho que esse é o melhor caminho. A gente vai conversar, a gente vai abrir alguns processos que são públicos, porque o que acontece? Eu preciso que vocês tenham a base de como é que funciona o trâmite processual. Porque eu não tenho como dizer para vocês, o que você olha? Eu digo assim, você olha a sentença, que é a decisão do juiz. Só que dessa decisão do juiz, né, pode ter havido um recurso. Alguma das partes pode ter discutido e dito assim, não, olha, eu não concordo. E essa decisão do juiz, que é a sentença, pode ter sido reformada. Se ela foi reformada, ele pode dizer assim, ó, por exemplo, eu digo assim, olha, eu estou cobrando ali o valor, né, e eu sou quem está cobrando, então eu vou dizer, olha, o TR é muito baixo, eu quero um outro índice de correção. Aí o juiz vai lá e diz, não, tem que ser a TR. Eu entro com recurso e digo, olha, além de não ter recebido, o índice de correção aplicado não é o índice de correção que é utilizado pelos tribunais. Está completamente equivocado. Aí vem a decisão do tribunal e diz assim, olha, algumas coisas ali que o Rafael pediu, não vai ganhar, vai ficar igual à sentença. Agora, a correção mudou. A correção eu vou aplicar o INPC, o INCC, né? Aí vocês já tiveram disciplina, alguns de vocês acho que não, mas vocês já tiveram disciplina tipo, ou de mercado de capitais, alguma coisa falou sobre índice de correção, né? Alguns já, outros não. Aí a gente tenta fazer tipo uma alinhada para que fique legal para todo mundo e que todo mundo consiga compreender numa boa. Beleza? Dúvidas até agora? Aí eu vou mostrar o plano de aprendizagem também, né? Dúvidas até agora? Não? É meio estranho assim, a gente fala máscara aqui, olha para cima, para baixo, coisa e tal, espera. Mas fica bom, né? Ou fica doido. Daqui a pouco enlouquece. Brincando, tá? Pode ficar tranquilos que vocês ganham o canudo de vocês. O professor promete que não vai enlouquecer, né? Antes de vocês se formarem todos. Estou brincando com vocês, mas eu acho que a gente era de uma turma, na época do colégio, que era o capeta, era o demônio a minha turma. Então era assim, era professor de biologia que ficou doido, professora de matemática que ficou doida, na faculdade. Na faculdade não, o professor estava tudo feliz, nunca a gente enlouqueceu nenhum professor, tá? Fiquem tranquilos. Ó, vou abrir para vocês. Estão visualizando também, né? Acho que sim, porque eu tinha botado compartilhar, né? Não tirei do compartilhar. Você está apresentando. Beleza, ó. Então assim, ó. Essa é a nossa ementa, né? Ela tem só algumas alterações ali na questão da divisão da atividade que é distância ou não, mas a ementa é a mesma. Então, a ementa é a perícia e investigação contábil. Está melhor do que aquele projetor do outro, né? Que no outro eu não conseguia ler, agora que eu estou lendo, que é uma coisa... acho que quando foi na quinta-feira, eu pensei, pessoal, nem vou ler muito, que eu não estava enxergando, né? Até pensei que era eu. Ó, a perícia e investigação contábil, né? Conceituação, os tipos, né? Aplicabilidade e finalidade, as normas e regulamentos, a legislação do perito contábil, planejamento pericial e procedimentos dos trabalhos de perícia contábil. O perito judicial contábil, a técnica de trabalho pericial, vamos aprender também sobre quesitos, laudo pericial, a perícia judicial contábil aplicável, tá? É bem interessante o conteúdo. Acho que quem está ali está vendo só minha tela. É bem interessante o nosso conteúdo. E daí vocês vão aprender assim, ó, a respeito do que é quesitos, como é que responde quesitos,
Quem formula quesitos, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Senhores, vocês formulam quesitos como contadores? Professor Demônio, eu não sei o que são quesitos. Beleza, aprenderemos o que são os quesitos, né? Tipo assim, quem formula o que, professor? Não tenho nem ideia. Os quesitos é o seguinte. Vou dar um exemplo mais assim, que tem a ver assim com vocês lá no dia a dia, né? Aqui todo mundo trabalha em contabilidade, ninguém trabalha em indústria, né? Não, né? Então, assim, ó, eu tenho situações onde a pessoa trabalhou na indústria e eu quero comprovar alguma coisa do ambiente de trabalho. Eu como advogado, certo? Eu que estou advogando ali, por exemplo, ou era um trabalhador, ou é um segurado do INSS, e eu quero demonstrar que ele trabalhava num ambiente que era insalubre, ou que ele era perigoso. Por que eu quero comprovar que o ambiente tinha situações de insalubridade ou de periculosidade? Porque isso vai fazer com que ele tenha uma aposentadoria muito maior, com um tempo menor de trabalho. Todos vocês sabem, a gente teve a reforma da Previdência, ela mudou, né, a partir lá do final de 2019, né, em diante. Só que antes do período, o que acontecia? Só para vocês entenderem, tá? O homem trabalha 35 anos, quando ele se aposenta, ele vai incidir o fator previdenciário. Então, vai fazer a média dos trabalhos, quanto que ele trabalhou, né, o período que ele trabalhou, a média dos salários dele, e dessa média, o que acontece? Fazer uma pausa, tá? Essa média, como vocês são alunos de contabilidade, vocês são novos, vocês, né, mas existia muita inflação. Era tanta inflação, que o governo falou assim, pessoal, esquece aquilo lá para trás, e a gente só vai pegar da metade de 1994 em diante, até ele se aposentar. Então vai pegar as médias de 94, por quê? Porque era tanta inflação, não há quem consiga, demônio, descobrir aquele negócio, beleza? Então, o que acontece? A pessoa trabalha 35 anos, calcula a média. A média utilizava as 80% melhores contribuições de meados de 94 até a data da aposentadoria. Calculou a média. Aí digamos que a média deu R$ 2.500. Das 80 melhores. Tirou as 20 ruins, 80 melhores. Aí aplica algo chamado fator previdenciário. Esse fator previdenciário, vamos botar 3 mil para ficar mais divertido, tá? A média das melhores deu 3 mil. O fator previdenciário, ele faz assim, ó. Ele vê a idade, ele vê o tempo de contribuição. Ele aplica uma fórmula, a gente pode, por exemplo, mostrar um exemplo, né? A gente pode também fazer uma perícia nesse sentido, tá? E daí, o que acontece? De forma geral, nos casos dos meus clientes, ele ganhava em torno de 66%, 70% dessa média. Quanto que dá 70% de 3 mil? 2.700? 2.100, né? 2.100, ó. 70% dá 2.100 de 3 mil? Meu Deus do céu! Então, você imagine, olha só. Eu estava aqui chorando já que eu não ia ganhar os 3, ia ganhar 2.700. Eu já estava triste, porque os 300 pila já ia dar eu nem sei, porque teve tanta inflação recentemente que eu nem sei o que dá para fazer mais com os R$300, né? Mas antigamente o condomínio o cara já não paga mais. Dependendo se o cara estiver só na rua, paga a conta de luz, né? Sei lá. Algum passeio os 300 pila dá. Agora, de 3 mil para 2.100, aí o cara chora em russo. Tá, professor, me explique então o que acontece. Existe algo que ainda existe, que tem pessoas que ainda têm direito a isso, chamado aposentadoria especial. Aposentadoria especial é o seguinte: a pessoa trabalha num ambiente insalubre ou perigoso. Ele não trabalha os 35 anos o homem, ele trabalha 15, 20 ou 25. Então, o que você tinha? Escutem só, é o mesmo caso, tá? Você tinha uma pessoa que foi trabalhar na fábrica, ele começou a trabalhar com seus 18 anos na fábrica, beleza? Pode ser que antes ele fizesse outra coisinha, mas não estava. 18 anos. Quanto que dá 18 mais 25?
43. Então, digamos até que ele tenha saído de um emprego para o outro, tá? Em média, essas pessoas, lá dos 45 até os 50 anos, eles requeriam aposentadoria especial. Por que tem essa distinção, né? Porque às vezes o cara sai do emprego, pega seguro-desemprego, ou fica desempregado um tempo, depois, enfim, né? Geralmente, isso estatisticamente era o que o governo tinha de informação. Como é que é o caso da aposentadoria especial? Era assim, ó. O cara fazia o cálculo da média. Era 3 mil, não era 3 mil? Era. Os 3 mil, ele usa fator previdenciário? Não. Ele ganha os 3 mil. Professor, deixa eu entender bem. Eu tenho uma pessoa que começa a trabalhar com 18 e ele tem que trabalhar 35 anos. E eu tenho uma outra pessoa que começou a trabalhar com 18, ele trabalhou 25 anos e ele vai ganhar 3 mil ao invés de ganhar 2.100. É isso? É isso. Por que é isso? Porque assim, ó, você bota a pessoa, por exemplo, alguns clientes, o cliente tinha a mão toda machucada, trabalhava com solda cáustica e tudo mais. Ele tem a ideia do equipamento de proteção coletiva ou equipamento de proteção individual que vai fazer com que ele não esteja exposto a algum agente nocivo. Como, por exemplo, ruído, né, a questão do produto químico, né? E assim vai. Com isso, o que acontece? Se existe uma perícia na empresa e a empresa vai demonstrar o quê? Eu cumpri com todas as normas de segurança e o equipamento que era utilizado pelo funcionário, ele era eficaz. Ele era eficaz. Ou seja, ele não estava exposto a nenhum tipo de agente nocivo. Para o trabalhador, o que acontece? Vocês viram, vocês ficaram chateados, ou só eu fiquei, né? Com a diferença de R$900. Então, te imagina, num dos casos ele não se aposentou, no outro ele se aposentou. Né? Não estou nem falando dos R$900, né? Pelo tempo de vida que o cara vai viver mais adiante. Tá? Agora, todos vocês tiveram a disciplina de legislação trabalhista. E todo mundo tem contabilidade. E daí se fala muito do RAT, risco de acidente do trabalho, do FAT. Lembra que vocês fazem os cálculos quando fazem folha de pagamento? Não? Teve direito, mas chegou a falar em direito de trabalho? Sim, direito sim, mas não. Os cálculos não. Tá, então a gente até pode num dia conversar. Por isso que eu pensei em fazer mais na forma de bate-papo, tá? Porque o que acontece? A empresa, por sua vez, se ela tem muitas pessoas que se acidentam no ambiente de trabalho, ou que o ambiente que o funcionário trabalha não é um ambiente ideal para o trabalho, vai dar bucha para o INSS ter que pagar, né? Ela faz o quê? Ela vai comprar os EPIs e quando vai a empresa para fazer a análise, né, o objetivo é o quê? Demonstrar que o EPI é eficaz, que tem sido trocado e tudo mais. Por quê? Porque vai mexer no FAT, no RAT, isso vai diminuir os tributos que a empresa vai pagar. Então, assim, é um desafio, por quê? Porque, de um lado, o empregado está louco para se aposentar, e do outro lado, o empregador fala assim, cara, se mexer ali no meu FAT e no RAT, com um faturamento de milhões, ou vários milhões, aquilo vai às alturas, beleza? Então, essa é a lógica. Professor, onde nós estávamos? Nós estávamos falando a respeito dos quesitos. Eu vou mostrar um caso para vocês, não no nosso encontro de hoje, mas num outro encontro, onde foi feita uma perícia numa empresa que era uma transportadora de produtos químicos, e nos quesitos que eram para ser respondidos, a empresa quis demonstrar que não existia exposição a um determinado produto. E o perito falou claramente, porque ele respondeu lá os quesitos. Quem faz os quesitos, então, professor? Os quesitos são as perguntas. Quem faz é o juiz, o Ministério Público, a parte, pode ser a parte autora ou pode ser a parte ré, né? Ou reclamante, reclamada, eles apresentam os quesitos, que são o quê? Os questionamentos. O perito, ele deve responder de forma tendenciosa? Não, ele só vai responder o que foi perguntado, não, nem mais nem menos. Por isso que o bom profissional, advogado, ele não é bobo. Ele tem um profissional para orientar ele. Se for na parte dos cálculos, vai ser o contador.
Se não, né, às vezes é um engenheiro ou um médico do trabalho que ele vai dizer assim, que vale a pena, né? Lembra que a gente falou? Essa diferença pode dar uma diferença da pessoa ter que ficar mais 10 anos trabalhando para ganhar R$1.000 a menos todo mês, né? Com mais 13º, imaginando que o cara vai viver, né? Então, assim, dá uma diferença bem grande. Claro que teve algumas alterações com a reforma da Previdenciária e o governo conseguiu, o sindicato já estava enfraquecido, e eles deixaram a reforma passar. Então, essas aposentadorias que a gente tinha um tempo atrás, elas não mais vão existir. Meu objetivo não é discutir se é justo, não é justo, se é certo, não é certo. Né? Todo mundo fala que realmente deveria haver uma reforma, mas a regra, do jeito que ela mudou, né, inviabilizou algumas coisas. Enfim, beleza? Conversamos bastante. Vamos voltar ali na minha... que eu estava só lá na ementa ainda. Ó, a ementa a gente conversou, né? Aí ele vai trazendo ali, né? Ó, por exemplo, ó, objetivos. Proporcionar o conhecimento prático e teórico da perícia contábil, apresentando as suas mais diversas aplicações. É o que a gente vai fazer. Bem como os principais procedimentos e técnicas a serem adotados nos campos de aplicação da perícia contábil como um todo. O que eu quero que a gente faça é justamente o quê? Eu dividi o conteúdo da seguinte forma. A gente tem algumas aulas iniciais que a gente fala assim, o que é perito, o que é quesito, o que é assistente, mas depois é mais para a gente ir para a prática, que daí fica mais interessante, né? Se não, esse nosso conteúdo seria um conteúdo teórico que a pessoa nunca fez uma petição, nunca apresentou nada para o juiz, sai daqui, vai ver a primeira, o cara fala assim, meu Deus, onde é que eu vou fazer, né? Eu me empolguei, né? Porque, como todo mundo já teve aula comigo, sabe, né? Eu advogo e sou advogado. Então eu pensei assim, cara, eu vou fazer o que eu acho que é legal, que eu não tive da primeira graduação, que se o cara tiver o norte, né, de saber, por exemplo, questão do endereçamento, como é que faz o endereçamento, vai ver no processo, então a gente vai conseguir visualizar e vai ser bacana. Beleza. Aí o conteúdo que a gente viu, que nós visualizamos lá na ementa, né, eles estão aqui divididos, né, nos diversos conteúdos. Ó, aqui, ó. Teorias do estudo. A perícia e investigação contábil, conceituação, tipos e aplicabilidade, normas e regulamentos, a legislação. A gente vai puxar, né, do Conselho Federal de Contabilidade, tá? A questão da perícia contábil. Depois, planejamento pericial, procedimentos dos trabalhos de perícia contábil. Perito judicial, técnicas de trabalho pericial, quesitos, laudo, tá? Eu não distribuí tão assim, por quê? Porque no conteúdo da ementa, eu não posso chegar e dizer assim, vou pegar o processo número tal para que a gente visualize. E vocês vão ver que, à medida que você pega um processo, você vai vendo várias situações, vai vendo os quesitos, né? Então, eu vou ver, depois, obviamente, né, preciso deixar gravado, vou deixar gravado, mas eu não vou publicar não vou deixar como público depois de postado, eu vou deixar tipo como listado, vocês vão poder assistir. Mas o que eu vou fazer? Eu vou acessar com vocês o site da Justiça Federal, abrir o processo, para que vocês visualizem como é que é abrir. Os sistemas, eles podem mudar, né? Então, por exemplo, eu de formado, já comecei trabalhando num sistema, depois você tem outro, mas aí você tem o norte de visualizar o que é cada um dos processos, ver cada uma das etapas, o que foi que aconteceu. Eu acho que dá um norte bacana do que você simplesmente ver o processo como um todo, que a pessoa não tem a noção de como é que ele funcionou. E, atualmente, né, a nossa região aqui é tudo digital. Então, vocês não vão mais precisar fazer algo que eu fiz, né? Fiz a primeira graduação, aí você recebeu uma cartinha. Aí eles dizem assim, olha, tem uma cartinha aqui que você foi nomeado perito. Aí eu vinha, né, até o fórum, por exemplo, assim, já peguei uma perícia aqui em Balneário Camboriú. Aí vinha aqui no fórum, não morava em Balneário, tinha me cadastrado em Balneário. Vinha até Balneário Camboriú, peguei o processo em carga rápida, né? Aí falei assim, olha, eu gostaria de tirar cópia. Sim, né? Pode pegar em carga rápida. Peguei e tirei cópia. Poderia levar, tá? Como perito, poderia levar, né? Se eu sou nomeado. Mas o que eu fiz? Tirei carga rápida, tirei cópia, estava na corrida também.
fiz cópia de todo o processo, analisei, passei meu valor, o valor foi aceito, beleza, tá? No semestre, eu estava pensando se eu comentei isso com o pessoal. Eu não comentei isso com o pessoal porque não era o nosso conteúdo. Mas aqui, na nossa disciplina, vocês vão verificar que vocês não precisam fazer todo o trabalho para daí receber tudo lá no final, né? A legislação vai estabelecer como é que você pode fazer em relação à cobrança. Então, você pode ganhar uma parte dos honorários já antecipadamente ou ao longo e depois você receber ali os honorários finais. Eu acho que no semestre passado eu mostrei um caso que era um caso de ética que o cara tinha... Era um contador, o contador tinha feito o cálculo, não sei se vocês se lembram. Não? Teve um caso que o contador ele tinha feito, eu só não deixei gravado, se alguém assistiu gravar depois, o contador fez os cálculos, apresentou, e a juíza não despachava para ele receber os honorários. Aí ele acabou meio que ficando assim, muito chateado, e ele peticionou, né? Não, acho que ele peticionou, além disso ele ficou mandando e-mails, né, pro fórum, e daí a magistrada, que era a juíza, ela pediu para que fosse encaminhado, então, né, como se fosse uma infração ética do contador, e o contador foi condenado. O que eu mostrei na turma é que daí ele fez a defesa, ele fez o recurso, ele não ganhou o recurso junto aos contadores, ele ficou tão bravo que ele ingressou judicialmente, só que daí judicialmente também ele não recebeu, tá? Não é que não recebeu os honorários, ele permaneceu a condenação, né, pela infração ética, suposta infração ética. Pois. Quando é nomeado, assim, quem paga ele é o Estado? Muito bem. Tem algumas situações. Ou quem vai pagar é o Estado, ou quem vai pagar é uma das partes. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, tem bastante. Digamos que você, contador, né, é nomeado. O mercado é infinito. Né? Infinito que eu digo assim, ó. Digamos que... Desculpa que eu não lembro de falar. Júlia. A Júlia, ela tem uma empresa junto com a... Como? Gabriel? Com o Gabriel. A Júlia tem uma empresa com o Gabriel, tá? Então tá tudo bem, tudo maravilhoso, tudo mais. Aí daqui a pouco acontece uma situação que a Júlia decidiu morar fora do país e recebeu uma proposta ou em um outro estado para ser algo super também legal, tão legal quanto o negócio que eles têm junto. E a Júlia falou, eu acho que eu quero acabar com a nossa sociedade, Gabriel. O Gabriel disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos apurar qual que é o valor correto da empresa. Obviamente, são dois contadores, verifica ali qual que é o valor, cada um se acerta e tudo mais. Só que daí acontece algum problema interno entre eles que, por exemplo, a Júlia diz assim, olha, infelizmente, tem coisas ali, ou receitas que elas não estão, tem outras informações que estão faltando, e o valor contábil que foi informado não é correto. Ela ingressa em juízo. Certo? O que vai acontecer? Os dois não vão se entender, porque eles já não se entenderam antes. Né? Então, o que o juiz vai fazer? O juiz não tem como decidir, porque, imagina, são dois contadores e o juiz é leigo nessa área. O juiz vai dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou nomear um contador. Júlia, você paga os honorários do perito. Se o Gabriel perder, ele que vai arcar com os honorários do advogado, os honorários de sucumbência, vai arcar com o perito e tudo mais. No primeiro momento, quem vai pagar é a Júlia, ok? Ok. Aí o perito, que é o Tiago diz assim, ó, poxa, essa empresa aqui de faturamento gigante, uma quantidade gigante de documentos para analisar, né? Às vezes pode até, não seria o caso aqui, ainda mais com dois profissionais aqui da Uniavan, mas digamos, se tivesse um caso de uma suspeita de uma fraude, alguma coisa assim, ele diz assim, ó, meus honorários aqui para fazer isso aqui, tendo em vista todo o volume e tudo mais, é 15 mil reais. Aí, passa para a Júlia. Senhores, a Júlia pode dar uma pechinchada? Pode. Ela pode chegar e dizer assim, olha, excelência, os 15 mil estão meio salgados, né? Daria para o perito fazer o seguinte, então, para o perito fechar em 13 mil? Perito, aceita 13 mil? Isso acontece, tá?
perito, aceita os 13 mil? Aí o perito pensa assim, não, tá valendo? Já tinha, né? Não, beleza, aceita os 13 mil, né? Desde que seja assim, ó, uma parte agora em tal momento e no final mais tanto, ok? Ok, a gente vai ver depois os percentuais, né? Ou ele poderia não pedir, ele poderia fazer tudo, apresentar, aí daqui a pouco tá lá o valor, tá? A Júlia vai fazer o depósito do valor, tá? Valor integral, ele vai receber parcial, ou dependendo como é que ficar acertado, quem pagou foi a Júlia, tá? Não foi o Estado. Só que tem situações onde a pessoa não tem condições. Nesse caso, quem acaba pagando, né? Num primeiro momento pode ser o Estado, e depois aquele que perdeu a ação vai ter que devolver ali para os cofres públicos, por exemplo. Legal? Que mais? Onde nós estávamos? Nós estávamos lá no plano de aprendizagem ainda? Plano de aprendizagem já aqui no final, aí ele traz aqui os livros, ó. Magalhães, né? Perícia contábil, uma abordagem teórica, ética legal, processual e profissional. O Antônio Lopes Sá, conhecidíssimo, inclusive na questão de ética e tudo mais. Depois, José Luiz Santos, né? Paulo Schmidt e José Mário, né? Depois, Favero, Rog, Moura, né? O Gil ali. Como exemplos aqui da perícia. Da perícia, o que eu quero fazer é assim, ó, para ficar um negócio bem bacana, é trazer, como eu mencionei para vocês, os casos, beleza? Os casos acho que vai ficar legal do que a gente só pegar nos livros e tudo mais. Certo? Tudo bem até aqui? Eu vou parar a gravação e vou começar já em seguida a gravação, mas aí com alguns slides, alguma coisa sobre o nosso assunto, beleza? Então, tá. Alguma dúvida?